Isso não é mágica. Aqui trabalha um meio disponível em grande quantidade em qualquer lugar. O trabalho é realizado por ar, mais precisamente, ar comprimido. Neste exemplo, vemos um circuito pneumático simples. É o ar comprimido que movimenta o cilindro em ambas as direções e que também comanda a válvula. Esta, por sua vez, direciona o fluxo de ar para a câmara correspondente. Tudo isso depende do botão estar acionado ou não. Portanto, o ar comprimido é um meio de comando e de trabalho. O ar pode ser utilizado tanto para a realização de trabalho como para a pilotagem de válvulas. A pneumática tem inúmeras vantagens. A pneumática é rápida. Em dispositivos de montagem automáticos, por exemplo, pode-se atingir alta repetibilidade. O ar comprimido preparado é um meio limpo. A indústria têxtil e alimentícia tiram grande proveito disso, pois lá os produtos não podem, em hipótese alguma, sofrer contaminação durante o processamento. Além disso, o ar já utilizado pode ser liberado ao meio ambiente, não existindo necessidade de conexões de retorno. Na produção em sala limpa, frequentemente são utilizadas instalações pneumáticas. Graças a essas características, os sistemas pneumáticos, quando comparados com outros, muitas vezes oferecem soluções técnica e economicamente mais interessantes. A função dos atuadores pneumáticos é converter energia pneumática em energia mecânica. Por exemplo, levantar e abaixar as ferramentas de usinagem. Este é um cilindro de simples ação com seu símbolo. Vemos representadas uma conexão e a mola de retorno. Aqui o ar pressiona o êmbolo contra a ação de uma mola. A haste do cilindro avança. Quando não houver mais ação do ar comprimido sobre o êmbolo, a mola o recolocará em sua posição inicial. A mola é dimensionada de tal forma que garanta o retorno do cilindro. Cilindros de simples ação são utilizados, por exemplo, para a fixação de peças ou também na expulsão. O cilindro de dupla ação é o cilindro mais utilizado. O símbolo apresenta duas conexões, mas nenhuma mola de retorno. Aqui o movimento do êmbolo é provocado em ambos os sentidos pelo ar comprimido. Isso também significa que pode-se exercer força nos dois sentidos. Agora, alguns tipos especiais de cilindros. Este é um cilindro de dupla ação com haste passante. Ele tem as seguintes vantagens. Pelo fato da haste ter mancais dos dois lados, obtém-se um posicionamento lateral muito preciso, mesmo quando a ferramenta não estiver alinhada com o eixo da haste, como aqui. Por fim, o cilindro de haste passante ainda oferece outra vantagem. Aqui, já que uma das extremidades está ocupada pelo gerador de vácuo, a detecção da posição da haste pode ser realizada na outra extremidade. Mais um exemplo. Este cilindro tem a haste vazada. Através do furo pode-se passar, por exemplo, um cabo elétrico para acionar o solenoide de um eletroímã. Ou, como aqui, trabalhar com vácuo. Também é possível escoar-se líquidos pelo interior da haste.
Em contraposição ao cilindro anterior, este aqui não possui haste. O êmbolo tem um ímã permanente em forma de anel. O mesmo acontece com o cursor externo à camisa do cilindro. Quando o ar comprimido movimenta o êmbolo magnético no interior do cilindro, o cursor acompanha-o com grande precisão. O cilindro sem haste é utilizado principalmente para cursos de deslocamento muito longos, até 10 metros. Este é um cilindro de posições múltiplas. Normalmente, ele é composto de 2 cilindros de dupla ação solidários. Assim, se obtém 4 posições. A peça trabalhada passa pelas 4 posições de usinagem. O cilindro rotativo. Já dissemos anteriormente que um cilindro converte energia pneumática em linear. Isso também se aplica a este cilindro. Mas, devido à sua construção, o movimento linear é transformado mecanicamente em um movimento rotativo. A haste do cilindro possui uma cremalheira que aciona uma engrenagem. Aqui o cilindro giratório é utilizado para fornecer energia mecânica na prensagem de peças. No cilindro de aleta giratória, a energia do ar comprimido é transformada diretamente em movimento rotativo. O ângulo de giro é ajustável. Aqui o cilindro de aleta giratória aciona um braço oscilante. Neste dispositivo, ele é utilizado para virar peças. Motores pneumáticos. Nesta parafusadeira, a energia pneumática é convertida em movimento giratório através de um motor de palhetas. Nesses casos, a faixa de rotação estende-se de 3.000 a 8.000 giros por minuto. A potência varia de 0,1 a 19 kW. Ele funciona da seguinte maneira. Numa câmara cilíndrica gira um rotor excêntrico no qual encontram-se palhetas móveis. Estas palhetas isolam as diversas câmaras entre si. O rotor é colocado em movimento através de ar comprimido injetado na câmara menor. O ar comprimido libera energia para o eixo do motor e então escapa para o meio. Existem motores pneumáticos com sentido de rotação horário, anti-horário ou reversível para as duas situações. Neste local, motores elétricos têm suas tampas parafusadas. O acionamento das parafusadeiras é feito por motores de palheta. Os motores pneumáticos também são indicados para áreas onde existe o risco de explosão. Na pneumática, as válvulas têm como funções: abrir e fechar o caminho para o ar comprimido, regular sua pressão, dosar sua vazão e, por fim, direcionar seu fluxo. Uma válvula direcional tem basicamente 3 funções: bloquear a passagem do ar, ou abri-la, e direcionar o fluxo de ar, daí o seu nome. Verifiquemos detalhadamente as válvulas direcionais mais importantes. Esta válvula, por exemplo, comanda um cilindro de simples ação. Ela tem 3 vias. Uma para a alimentação de ar comprimido,
uma para o escape e outra para a conexão com o cilindro. Além disso, ela tem duas posições de comutação. Estes dois critérios, número de posições e número de vias, dão nome à válvula. Trata-se de uma válvula direcional 3 vias e este é o seu símbolo. Seu funcionamento. Na posição de repouso, o ar comprimido é aplicado à válvula, porém o caminho está interrompido. O cilindro está na posição de repouso. Quando a válvula é acionada, seu carretel é deslocado. O ar comprimido agora pode chegar ao cilindro, que avança. Quando a válvula é reposicionada pela mola, ao soltarmos o botão, o ar que estava retido no cilindro escapa e a alimentação é interrompida. Nesta instalação é utilizada uma válvula direcional 3 vias acionada manualmente para controlar um cilindro de simples ação, que tem a função de ejetar peças. Esta é uma válvula 5 vias. Ela também tem duas posições, mas controla 5 vias. Este é o símbolo da válvula. Como exemplo, apresentamos o controle de um cilindro de dupla ação. Cada câmara do cilindro está conectada a uma via de trabalho da válvula direcional. Ainda há conexão de alimentação de ar comprimido e duas vias de escape, uma para cada câmara. Quando a válvula é acionada, o ar comprimido vai para a câmara da esquerda, enquanto a câmara da direita é despressurizada. Ao comutarmos a válvula, as vias se invertem e o cilindro recua. Este dispositivo de fixação mostra o comando do cilindro de dupla ação através de uma válvula direcional 5 vias de operação manual. Esta válvula também tem 5 vias, mas 3 posições de comutação. Portanto, é uma válvula direcional 5 vias e este é o seu símbolo. Como exemplo, utilizamos aqui um cilindro de aleta giratória. Temos 2 vias de conexão para as câmaras do cilindro giratório, 2 vias de escape e mais uma para a alimentação de ar comprimido. O carretel da válvula é mantido na posição central através de molas. Todas as vias ficam bloqueadas. Nada acontece. Porém, se um dos botões é acionado, o ar comprimido preenche a respectiva câmara. A outra é despressurizada. Se o outro botão for acionado, a resposta será contrária, ou seja, o cilindro giratório gira no sentido inverso. Quando soltamos o botão, as molas reposicionam o carretel da válvula na posição central. O cilindro giratório permanece numa posição intermediária. Este é um exemplo típico de utilização de uma válvula 5 vias. O magazine pode ser colocado em qualquer posição que se deseje. Isso significa que podemos escolher a posição mais adequada. O acionamento de válvulas direcionais pode ser direto, aqui mecanicamente. Ou indiretamente através de um botão, que aciona pneumaticamente uma válvula direcional. A válvula de simultaneidade realiza uma associação lógica, mais exatamente uma função E. Neste caso, significa que, somente se os 2 botões estiverem pressionados, o cilindro avança. No recurso gráfico, podemos ver o funcionamento do elemento E. Ele tem 2 entradas. Se houver pressão somente em uma delas, o carretel bloqueia a passagem. Porém, se tivermos pressão nas 2 entradas, o ar comprimido poderá passar e pilotará a válvula direcional. Outro tipo de associação lógica é a válvula alternadora. No nosso exemplo, isso significa que, quando um ou outro botão for acionado, o cilindro avançará. Essa função é executada utilizando-se um elemento OU. Esta válvula também tem 2 entradas.
Quando houver um sinal em uma delas, a passagem de ar comprimido fica livre e a válvula apresenta sinal na saída. A válvula reguladora de pressão tem a função de manter constante o valor de pressão ajustado. Isso acontece quando alteramos o volume de ar que passa pela válvula. Ela pode também compensar picos de pressão provenientes dos equipamentos. Nesse caso, o ar é liberado para a atmosfera. Em cada unidade de conservação existe uma válvula reguladora de pressão. Numa válvula reguladora de fluxo, há um estrangulamento na passagem do ar. Assim, pode-se controlar a vazão e, consequentemente, a velocidade dos atuadores. A válvula reguladora de fluxo unidirecional, como o nome já diz, consiste de um estrangulamento e de uma válvula de retenção. Ela regula o fluxo somente em um sentido. No outro, o ar pode passar livremente. Este tipo de válvula pode ser utilizado quando se deseja o avanço lento do cilindro, porém com retorno em velocidade normal. Válvula de sequência é utilizada nos circuitos dependentes da pressão. Somente quando a pressão regulada no piloto da válvula for atingida é que teremos sua comutação. Aqui na prensagem pode-se garantir desta forma que seja obtida a pressão previamente ajustada. Válvula temporizadora. É uma combinação de válvula reguladora de fluxo com retenção, reservatório de ar comprimido e válvula direcional. Através do ajuste do estrangulamento, pode-se alterar o volume de ar que adentra o reservatório. Assim, também é possível alterar o tempo necessário para que se atinja a pressão de comutação da válvula direcional. Aqui, com a válvula temporizadora, pode-se garantir que o parafusamento das peças seja concluído com segurança antes que o cilindro retorne. Já vimos dois exemplos de acionamento de válvulas. A operação direta e a operação indireta. Esta última é a preferida na prática, uma vez que o emissor de sinal e válvula de comando podem estar fisicamente separados. Verifica-se tal exigência na maioria dos projetos mecânicos. A emissão de sinal aqui só depende do operador, ou seja, o acionamento da válvula é manual. Este método é encontrado, por exemplo, na operação de prensas.